Procurando uma boa leitura? Eu quero te apresentar o Espaço CIB. Aqui você encontra literatura cristã evangélica para todas as idades. A Boa Parte, do pastor Juraci Bahia. E esse livro está fazendo eu revisar toda a minha vida. O Grande Livro dos Heróis da Bíblia é um livro infantil maravilhoso. Uma trajetória pela vida do apóstolo que confrontou o mundo. E aqui você encontra também diversos tipos de Bíblia. O Espaço CIB fica localizado na Rua Tereza, número 142, dentro da Galeria Tereza Cristina. Venha nos visitar ou então você também pode fazer o seu pedido pelo WhatsApp.
procurando uma boa leitura? Estamos fazendo a ideia é a gente relembrar, o Júnior vai nos guiar nesse estudo da manhã, a gente relembrar as revistas, todas as 4 revistas, quais foram os principais pontos que nós discutimos e por que foi importante para a gente a EBD nesse ano. Então, essa vai ser a reflexão. E, principalmente, depois a gente poder confraternizar, a gente poder nos abraçar, comer também, que faz parte. Porque a gente sabe que, às vezes, muitas pessoas não vão poder estar aqui à noite. E a gente teve uma caminhada ao longo desse ano bem árdua. E os irmãos que estão aqui foram aqueles que acompanharam o ano todo ao longo desse processo da nossa escola bíblica dominical. E aí eu já faço um apelo para os irmãos, orem pela escola bíblica. Né? Muitas igrejas, e aí eu não estou falando de outras denominações, estamos falando da nossa mesmo, estamos perdendo essa preciosidade que é a escola bíblica. O culto é uma bênção. Todos os elementos que nós temos é uma bênção, mas é na escola bíblica que a gente tem os nossos pés firmados através do ensino da palavra. Então, nós precisamos orar para que o Senhor nos ajude a manter firme esse propósito. Amém? Como é que vai funcionar? Né? Nós vamos ter a nossa EBD, logo depois nós vamos ter um cântico, uma reflexão, e depois nós vamos finalizar. O nosso culto hoje vai ser bem rápido, vai acabar por volta de 10h20, 10h30, para que a gente possa ir para o nosso café. Então vai ser rápido, e aí logo depois tem o café. Amém? O Júnior vai... o café não precisa ser rápido não, seu Edinho. O café a gente pode comer mais devagar. O Júnior vai pregar, mas antes eu queria pedir, seu Jacimar, você pode orar para a gente? Para a gente iniciar? Segura esse aqui para você, eu vou... O senhor deu uma bênção para a gente, por favor. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela grandeza incomparável do Teu ser. Ser grandiosíssimo que nos abençoou por todo esse ano que finda e que nos abençoará com o novo ano. Obrigado, Senhor, pela nossa vida. Obrigado, Senhor, por nos dar entre os nossos familiares, entre os nossos irmãos, as Tuas congregações em toda a face da terra, dar a bênção que o Senhor sempre deu ao seu povo. Obrigado, Senhor, pelo pão espiritual, o alimento para a nossa alma, tão necessário ao nosso fortalecimento. Continua, Senhor, a direcionar a Tua igreja rumo aos céus e que o Teu Filho amado possa vir buscá-la com honras e glória. Continua, Senhor, com todos nós que Te buscamos em espírito e em verdade. E dá-nos sempre, Senhor, a honra de sermos recebidos pelo Senhor no nosso louvor, na nossa adoração, no nosso culto e na nossa gratidão a Ti, Senhor. Em nome, por amor de Jesus Cristo, Emmanuel, Teu Filho amado. Amém. Bom dia. Bem, então, me foi dado esse desafio de estar aqui... Oi, som? Me foi dado o desafio de estar aqui com os irmãos, então. E o desafio, confesso que foi grande, porque um ano de EBD em meia hora é um desafio, tanto a gente conseguir dar uma resumida nisso. Mas Deus colocou no meu coração da gente estar trazendo aqui, baseado no que foi estudado, baseado nas revistas, trazer um pouco da importância do
de adquirir o conhecimento, da busca pelo conhecimento. Tá aí lembrando que estamos numa EBD, né? Quem quiser pode interromper, a gente pode interagir à vontade, tá? Não se preocupem em me interromper, não. Vamos lá. Um ano de EBD e a relevância, né, para a Igreja de Cristo. Passamos por 4 revistas esse ano. A primeira, Chamados para a Salvação, Chamados para a Santidade, que é baseado no estudo nas cartas de Romanos. A segunda, Os Reis e os Profetas de Israel. A terceira, Fé, Fidelidade e Força, foram os livros de Josué, Juízes e Ruth. E a quarta, O Corpo e Unidade, baseada nas cartas de Paulo a Coríntios, né? Eu peguei um pouco da ideia principal aqui de cada tema desse, e eu vi que numa EBD que eu estava me preparando, estudando em casa para aquela aula especial, eu comecei a destrinchar, fiz uns paralelos com alguns textos referentes àquele estudo, àquela lição, e ficou bem interessante. E quando eu fui preparar essa aula aqui, eu vi que se encaixou perfeitamente com esses paralelos que eu tinha feito há um tempo atrás. Eu cheguei até a mandar para o Quito, foi bem interessante. E eu vi que se encaixou perfeitamente com a ideia aqui, eu resolvi trazer. E montei isso de acordo com cada tema aqui. A primeira, vamos lá para o primeiro tema, que é chamados para a santidade. Isso desde quando nos convertemos, na nossa conversão isso já vem junto, né, esse chamado. Nós temos esse chamado a buscarmos a santidade. É algo que a gente só alcança, só conclui quando fomos glorificados, né? Quando fomos para a glória. Isso se conclui. Mas a nossa vida tem que ser uma trajetória em busca dessa santidade. Tá? Oi, Tim? Em Romanos 10, 2, a minha versão da NVI aqui, ó, Paulo diz o seguinte, ele está falando aqui a respeito dos judeus, do povo dele. Ele estava falando aos gentios, né, aos gentios convertidos da igreja de Romanos, mas ele está falando referente aos judeus, ao povo que ele pertencia. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Na versão da NVT também achei interessante. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Paulo aqui está falando, mostrando assim, que os judeus eles tinham zelo, eles eram religiosos, tinham uma religiosidade forte, mas sem entendimento, sem conhecimento, né? E não muito diferente do que a gente, às vezes, acaba caindo e vendo muito nos dias de hoje, né? Paulo ele retrata sobre um povo zeloso, dedicado, temente a Deus, bons religiosos, bons em cumprir os seus costumes morais e rituais, andando na linha, o povo, né? Porém, todo esse entusiasmo e dedicação foi criticado por Paulo, pois faltava a eles o conhecimento e o entendimento do que realmente eles estavam se propondo a fazer, do que eles realmente seguiam. Faltava ali, né, o entendimento deles. Somos chamados para muito além da religiosidade. E para isso, requer entusiasmo, dedicação, para adquirir conhecimento e entendimento. Para os judeus, na época, né, a Bíblia estava sendo escrita diante deles.
né? Estava se cumprindo as profecias debaixo dos olhos deles, mas eles não viram, eles não entenderam, eles não conseguiram acompanhar, não tiveram esse entendimento, apesar de todo empenho, apesar de todo zelo, eles não entenderam, né? E hoje, a nossa responsabilidade ainda é um pouco maior que a deles, porque a Bíblia está aqui, está na nossa mão, tudo já se cumpriu, tudo já aconteceu, tudo, né? Jesus veio, ele morreu, os ensinamentos de Paulo estão aí, está na nossa mão, e muitas vezes a gente não acompanha, a gente não vê, a gente não entende. Para muitos a Bíblia é apenas um livro de história. Mas para a gente precisa justamente, no estudo, no empenho, na dedicação, conseguir entender, né? Buscar pelo conhecimento. O mundo desprezou o conhecimento de Deus. Isso está em Romanos 1, 28. Ó. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele, Deus, né, os entregou a uma disposição mental reprovável. Só que os judeus eram um povo separado do mundo, digamos assim, mas caiu no mesmo problema do mundo, desprezando o conhecimento, né? E Deus o entregou. Opa! Vai. Ó, além do mais, isso é Romanos 1, 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Isso na versão NVI. É o que a gente vive hoje, né? Pessoas vivendo uma mentalidade desprezível, sem nenhuma lógica, Totalmente distorcido. E o mundo foi entregue a isso. Deus entregou o mundo a... Esse texto não foi escrito anteontem, né? Isso está, Paulo, há muitos anos atrás, e hoje o mundo ainda vive nessa confusão. Os judeus, eles tinham fé, mas sem conhecimento. E a fé sem conhecimento, ela não tem autoridade. Ela se torna fraca. Ela não tem força, né? Ela não tem autoridade. Agora eu vou entrar aqui no paralelo que eu me referi, que eu fiz. Se alguém não se importar, vou pegar um pouquinho de água para mim, por favor. A Erika vai pegar. Vou entrar aqui na segunda revista. Mas só lembrando, tá, que eu peguei a ideia das revistas para montar construir uma ideia única aqui, tá? A segunda revista, ela se tratava aqui de reis e profetas de Israel. Para seguir essa linha desse raciocínio, a gente acabou de falar aqui de um conhecimento, de uma fé sem o conhecimento, que ela perde a autoridade. E eu busquei aqui, em 1 Samuel 11, nós temos a história do rei Saul. O rei Saul, ele, por ser rei, ele tinha autoridade, né? Como rei, ele tinha uma autoridade sobre o povo. Porém, todo mundo sabe aqui a história dele, que onde ele pecou, onde ele errou, foi justamente na fé. Então, a gente pode usar ele como exemplo de quem tem a autoridade, exerce uma autoridade, mas fraco na fé, sem fé, uma fé fraca. Nesse episódio aqui do capítulo 11, Saul, ele liberta a cidade de Jades. A cidade já está cercada pelos amonitas, né? Aí Saul sabe, né, o mensageiro vem trazer a notícia da cidade pedindo ajuda. Saul, ele já tinha sido ungido rei, né? Aí ele pega
usa da autoridade dele, pega um boi, 2 bois, corta em 12 pedaços e envia isso às 12 tribos, mas junto com uma ameaça, na força da autoridade dele. Ele disse, olha, isso é o que vai acontecer com o gado de quem não me seguir em defesa da cidade. Né? Ele envia esses pedaços desse boi com essa ameaça e o povo responde à autoridade dele. As 12 tribos se unem e vão em defesa da cidade de Jades e liberta a cidade. O resultado aqui foi bom, né? Ele conseguiu o objetivo dele, a cidade foi liberta. Porém, a gente pode perceber pela história de Saul que a autoridade dele, com a fé fraca, ele vai perder a coroa. Isso não se sustenta. O que a gente pode trazer um pouco para a gente, que aonde nós estamos, nós exercemos uma autoridade no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa escola, mas se não tiver atrelado à nossa fé, isso a gente não vai se sustentar. Ou então essa autoridade nossa vai ser a base da força, não pelo respeito, não pela admiração, não inspirada na nossa fé, mas pela imposição. Isso não se sustenta, isso cai. Né? Deixa eu dar sequência às minhas anotações aqui. Então, olha só para a gente tentar montar aqui um paralelo aqui na nossa mente aqui. Nessa história, nesse contexto de uma autoridade sem fé, nós temos um rei, um personagem, um rei. E um rei com toda a autoridade, né, e sem a fé. Temos um sacrifício animal, né, os 2 bois que foram cortados, e há uma entrega aqui. Ele cortou em 12 pedaços e mandou para a cidade. Então tem essa entrega. E o resultado foi a defesa da cidade. Né, conseguiu libertar essa cidade de Jades. O terceiro ponto, eu quero entrar aqui na terceira revista. Ela falava sobre fé, fidelidade e força. Aí eu quero pegar aqui Juízes 19. Nós vamos ter a história aqui do levita. O personagem aqui, que eu vou montar esse paralelo junto com Saul, agora vai ser essa história de levita e a concubina dele. Dando uma resumida na história, essa concubina foge dele, né, sai da casa dele, volta para a casa dos pais, o levita vai lá, busca, recupera ela, leva. No caminho de volta para casa, ele estava passando perto de Jebus. Aí o servo dele disse, olha, vamos passar a noite aqui. Eu falei, não, vamos para a cidade aqui, uma das cidades dos benjamitas, que é o nosso povo, é a nossa terra, né? São nossos irmãos, aqui a gente vai estar mais seguro. E desviou o caminho. Chegando na cidade, ele se deparou com uma cidade mergulhada no pecado, né? Na depravação. A cidade estava perdida. Estava mergulhada mesmo, entregue ali ao pecado. E o levita, ele era ou deveria ser, no caso dele aqui, um representante da fé. O levita, ele era um portador, né, um representante da fé. Quando ele se depara com a cidade mergulhada no pecado, ele não exerce a autoridade dele que ele poderia assumir, de exortar, né, de acusar o pecado, de chamar ao arrependimento, ele se omite, pega a serva dele, a concubina dele, entrega ao povo, o povo faz o que quer com ela, da cidade, mata ela, aí ele sai de fininho, pega o corpo dela, volta para casa, corta ela em 12 partes, e envia as 12 tribos, só que como um protesto, né?
como um protesto da perda da propriedade dele, né, da concubina dele. E o resultado disso? O povo recebe, as 12 tribos recebem essa reclamação dele, as 12 partes, e se revoltam. Eles ficam indignados. Só que os benjamitas, eles percebem que a cidade irmã deles estava em perigo e se unem em defesa da cidade. Enquanto as outras 11 tribos se unem para lutar contra os benjamitas. Ou seja, gerou aqui uma guerra civil. O levita, quando ele teve a oportunidade de exercer com autoridade a fé dele, a omissão dele acabou nessa guerra civil. Foi desastrosa aqui a situação. Então, vamos voltar aqui, para a gente visualizar esse paralelo. O rei Saul, uma autoridade sem fé, enquanto o levita, uma fé sem autoridade. Um sacrifício do rei, animal, né? 2 bois. Do levita, humano, foi o da concubina. Foi entregue ambas as 12 partes, das 12 tribos. Resultados, um aqui se uniram para a defesa da cidade, e o outro, uma guerra civil. Quando nós estamos no lugar que temos que exercer a nossa autoridade, como defensor da nossa fé, se a gente se omite, isso pode ser desastroso. Na nossa família, no nosso trabalho, na escola. Se nós somos representantes da nossa fé, nós precisamos atuar, né, ter autoridade em defesa ou em mostrar a nossa fé, não se omitir, porque a nossa omissão é desastrosa. A gente pode ver pelo resultado aí. Dando sequência aqui, até que o nosso horário está bom. Entramos aqui na 4ª revista. Corpo e unidade. 1 Coríntios 11. Paulo aqui, ele dá uma... 1 Coríntios 11, espera aí. 1 Coríntios 11, 1, versículo 1. Paulo ele coloca assim, um dos melhores conselhos dele, né? Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo veio ao mundo, se entregou, morreu pelos nossos pecados, né? O Verbo se fez carne, e ele se entregou e morreu por nossos pecados para trazer redenção ao mundo. Montando o episódio da história de Cristo, encaixando nesse paralelo, né? O que a gente pode perceber aqui? Saul, um rei sem autoridade. O levita, Saul, um rei com autoridade, sem fé. O levita, um representante da fé, sem autoridade. Jesus, ele é o rei dos reis. E sumo sacerdote. Ele é acima de Saul e acima do levita. O sumo sacerdote, na hierarquia, né, é o máximo. Só que Jesus, com toda a autoridade e todo o poder e fé. Um sacrifício animal do rei Saul com 2 bois, um sacrifício humano do levita, da concubina. Jesus, o sacrifício humano, ele se entregando, ele mesmo, e o cordeiro. Ele é o cordeiro, e ele se entregando. Temos uma entrega aqui, 12 partes, entrega às 12 tribos, 12 pedaços da mulher, entrega a 12 tribos. Após a ressurreição de Jesus, os 12 apóstolos recebem o Espírito Santo. Que a partir disso,
o resultado, a redenção do mundo. Né? Enquanto Saul teve uma defesa de uma cidade, o levita, uma guerra civil, em Jesus, a redenção do mundo, o perdão, a salvação para a humanidade. E Paulo nos aconselha a nos tornarmos imitadores de Saul, do levita? Não, de Cristo, com toda a autoridade e toda a fé, unidas. A nossa autoridade e a nossa fé precisam andar juntas, precisam crescer juntas, porque isso sim é o caminho para atendermos ao chamado da santidade. Para trilharmos esse caminho, nós precisamos trilhar com a autoridade e com a fé. E isso só é possível a gente alcançar a autoridade e a fé se buscarmos o conhecimento. Se estarmos empenhados, debruçados ao estudo, dedicados à nossa leitura. E em casa, na nossa devocional particular, é um dos momentos mais importantes realmente para o nosso crescimento. Só que a gente corre um risco de, em casa, nós confrontarmos com o nosso coração. Quantas vezes o Espírito quer falar, quer ensinar, quer exortar, só que às vezes o nosso coração grita mais alto, querendo que a interpretação seja um pouco mais favorável ao que a gente gostaria. Em casa a gente tem essa luta. Quando estamos juntos na EBD, como um corpo, é onde a gente pode perceber se estamos em unidade. Se o nosso entendimento, as nossas conclusões estão de acordo, está batendo na unidade do corpo de Cristo. Se a gente não está tomando um caminho, se a gente não está virando uma verruga no corpo, né? A gente está pulando fora. Por isso a importância da EBD. É onde a gente pode debater junto, onde a gente pode entender se o nosso entendimento está de acordo com o Espírito. Onde o Espírito pode confirmar você, você está no caminho certo. A direção é essa. É isso mesmo que eu queria falar com você. Tem uma declaração de Agostinho, que ele fala assim, quem tirar das Escrituras significado não pretendidos pelo escritor, se perde. A fé irá cambalear. Se a autoridade das Escrituras começar a balançar, eu li a pontuação errada aqui. A fé irá cambalear se a autoridade das Escrituras começar a balançar. E então, se a fé cambalear, o amor se esfriará. Pois se um homem cair na fé, ele também cairá no amor, pois ele não pode amar aquilo que ele não acredita que exista. Vou ler de novo. Quem tira das Escrituras significados não pretendidos pelo escritor, se perde. A fé irá cambalear se a autoridade das Escrituras começar a balançar. E então, se a fé cambalear, o amor se esfriará. Pois se um homem cair na fé, ele também cairá no amor, pois ele não pode amar aquilo que não acredita que exista. Agostinho. Está aí a importância da EBD. Ela garante que a gente não se perca nas nossas conclusões. Ela garante que o Espírito confirme a você que o que ele tem te falado não é o seu coração gritando, mas sim a mensagem, a resposta e o que ele tem para você. Não adianta sermos bons em moral e liturgia religiosas. O nosso zelo precisa ser regado de conhecimento e entusiasmo. E isso só encontramos quando nos debruçamos, nos aprofundamos no estudo da Bíblia. A nossa fé
ela precisa ter autoridade, e nossa autoridade precisa vir da fé. Né? Vou tomar um golinho d'água aqui. Na sua devocional em casa, não, isso eu já falei dessa anotação aqui, beleza. A EBD é onde podemos, então, ver que revisar nossos conceitos, né, ver se a gente não cai no erro do que Augustinho ele falou aqui. Só que tem um ponto, tem uma linha fina, que Paulo ele fala em 1 Coríntios 8, versículo 1, parte B do versículo. Há uma linha fina na busca do conhecimento, que a gente precisa também estar atentos. Diz aqui, ó, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. E logo no versículo 2 ele fala assim, quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Ou seja, junto na busca do conhecimento, temos que crescer junto o amor. Senão a gente cai na arrogância. Senão vem aquela sensação de superioridade. Pô, esse camarada não entende nada, ele não sabe o que ele está falando, não. Isso aqui, horas aqui estudando, eu entendi, isso aqui, esse cara, tanto tempo de igreja ainda não entendeu isso. Né? A gente cai nessa arrogância. E às vezes, Paulo, em Coríntios, fala muito do lidar com quem é fraco na fé. Né? Quem está, às vezes, no início. E você só consegue equilibrar essa busca do conhecimento e andar nessa linha fina para não cair na arrogância, se o amor estiver acompanhando. Aí com o amor você consegue exercer a misericórdia, a compaixão. Aí você consegue um efeito ao contrário. Em vez de desprezar, você levanta, você agrega, você traz junto. E justamente na EBD, onde a gente pode vivenciar até mais esse amor também, né? Até quando alguém se levanta com alguma ideia um pouco fora da onde deveria, não pode levantar na arrogância para trazer, para puxar. A gente precisa exercer o amor, né? E a gente sente muito isso mesmo, né? A IBD é onde a gente está mais íntimo ali, mais numa comunhão ali. Eu tive o prazer de ser chamado para dar aula na IBD dos jovens e tem sido experiências muito, muito incríveis, né? Experiências gostosas, marcantes para a gente ali. E a gente pode viver de perto, né, o corpo de Cristo, essa unidade. Eu já estou partindo para o encerramento aqui, vou falar um pensamento que eu fiz fechando isso aqui tudo, né? Já estou concluindo. Sigamos em um caminho para a santidade, com fé, fidelidade e força, juntos, como um corpo em unidade. Eu acho que esse pensamento já fecha as 4 revistas. Eu não sei se alguém quer compartilhar alguma coisa, eu queria deixar uns minutinhos finais mesmo para quem que queira compartilhar desse ano alguma experiência marcante, algo que foi muito relevante, que fez diferença na sua vida, algo que você aprendeu, que marcou isso, martelou isso e trouxe isso para a sua vida. Alguém que quiser compartilhar isso com a gente aí, acho que é um bom momento agora. Alguém? Alguém? Por favor. As 4 revistas desse ano nos proporcionaram muitos ensinamentos. É certo que Israel foi separado por Deus, mas é certo que, do modo como o homem foi criado por Deus, a mulher também, viraram as costas para Deus. Então, o povo separado por Deus, ele amava viver de costas para Deus e voltado para o mundo. E Israel, nos dias de hoje,
continuam e vão continuar sofrendo com seus vizinhos, porque não fizeram aquilo que Deus mandou que eles fizessem. Eles sempre flertaram com os inimigos. Inimigos deles, não, inimigos de Deus. E quando flertamos com os inimigos de Deus, e existe um inimigo principal aí, que é Satanás, nós não conseguimos agradar a Deus. Então é a mesma coisa, eu tenho fé em Deus, mas eu gosto do mundo. O povo de Israel, o que falou? Deus nos trouxe para o deserto para nos matar. Eu não quero ideia com esse Deus ruim. E olha que foram 430 anos no Egito, uma vez escravos, e por outro lado, orando para serem libertos. Quando Deus liberta, eles vão de encontro a Deus para acusá-lo. O que ocorre é que Deus criou todas as coisas com muito amor. Criou o ser humano com mais amor ainda, para que o ser humano, por sua própria liberdade, o adorasse. E o ser humano, usurpando a Deus, intentou ser maior que Deus, né? Nós temos nos dias de hoje a prova do Enem. O Enem de Adão e Eva foi a tentação de Satanás. Eles poderiam ter sido aprovados, mas foram reprovados. Nós somos aprovados no Enem do Senhor. Ele enviou a Satanás, porque se Deus não permitisse, Satanás não chegaria diante de Eva e depois diante de Adão, não chegaria. Né? Então a prova eu a tenho todos os dias, o povo de Deus a tem todos os dias, e aí nós precisamos buscar sermos sempre firmes na fé. É o que o irmão falou, na fé, porque a autoridade vem de Deus. É Deus que coloca a autoridade na nossa fé. Porque a nossa fé, ela não tem sentido se partindo só da gente. Nós cremos em Deus, sabe por quê? Porque Deus nos fez crer nele. Né? Um abraço. Obrigado. Aqui é o horário ali, ó, já está olhando cara feia para mim. Vou ter que entregar. Segundo meu pai, falou que já é feio, não tem jeito. Mais alguém quer compartilhar alguma experiência, alguma lição que marcou? Mais alguém quer falar? Então, Quer falar? Complementando o que o seu Jacimar falou, esse andar de costas vai até hoje, e na última revista, Paulo tem que fazer uma defesa do ministério dele, né? Porque o povo continua querendo se desviar dos caminhos, entrar no momento pecaminoso, né? E lá nos jovens a gente até fez algo interessante, né? Paulo ele vai e consagra, né, conclama todos a fazerem algo diferente. E foi o nosso, vamos dizer assim, desafio para os jovens, que eles escrevessem lá nas resoluções de início de ano, como que eles fariam diferente esse ano, usar o ministério deles, que a gente também possa fazer essa reflexão, né? Como que nós vamos fazer diferente no ano que vem? O que eu posso me doar a mais a Deus, né? E através da escola bíblica a gente consegue entender de que forma a gente pode se doar a mais a Deus, dentro da palavra de Deus. Porque às vezes a gente está se doando,
mas não biblicamente. A gente está se doando como Saul, para aparecer, né? Para ser religiosidade, é isso daí. Mais alguém? Então, acho que nós podemos encerrar. Vou só ler mais uma vez aqui a conclusão. Sigamos, então, em um caminho para a santidade, com fé, fidelidade e força, juntos como um corpo em unidade. Amém. Os irmãos que não têm a revista, a gente trouxe aqui algumas, depois é só dar um pulinho aqui e vir. Um ponto importante, irmãos, a gente, conversando até com o Carlos Marcos, com a diretoria, a gente resolveu fazer isso daqui porque nós estamos com uma classe muito bonita aqui, né, hoje e tudo mais, mas a gente vem acompanhando ao longo desse ano, até de repente não com tantas, vamos dizer assim, ações efetivas, mas nós tivemos uma queda na participação nas EBDs de quase que 30%. 30% dos nossos participantes, que não são nem os membros da igreja, porque nós temos mais membros do que participantes da EBD, deixaram de vir ao longo desse ano. Então, a ideia, né, como coordenação da direção da educação cristã, junto com o Ricardo Dutra, é que no início do próximo ano, junto com os professores, a gente possa, primeiramente, orar, para que Deus nos dê sabedoria e discernimento para seguir adiante, né, para a gente não perder mais gente. E aí você pode pensar assim, não, mas na minha classe eu não perdi ninguém. Quantos foram adicionados? Tem algumas classes que perderam mais. E adicionar pessoas a mais não foram tantas também. Então, que a gente possa refletir nisso e orar. Primeiramente, orar para que o Senhor possa nos dar sabedoria. E agora, assim, prontamente, como nós falamos, nós vamos iniciar o culto. Nós vamos ter um culto bem objetivo hoje, na parte da manhã, para que a gente possa ter um momento um pouco maior de confraternização, de abraço. Tem muita gente que não vai poder estar aqui à noite, né, por condução, porque mora num lugar perigoso, como algumas pessoas falaram. Então, não só um encerramento de uma classe de EBD, mas um encerramento de um ano, que nós tivemos dificuldades, lutas, mas o Senhor nos sustentou. Glória a Deus.
Meu irmão, aproveita esse momento. Ore a Deus, agradeça a Deus pelo ano que está se findando, né? Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pela oportunidade de poder estar aqui nessa manhã. Não perca essa, vamos dizer, essa chance, né? De poder agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas durante toda a sua vida, evidentemente, mas especialmente durante esse ano que está se findando. Ao som dessa música, ore, agradeça a Deus, peça a presença de Deus na sua vida em todos os momentos, especialmente no culto dessa manhã. Amado Deus, te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estar aqui na tua casa nesta manhã. Agradecemos, Senhor, pela saúde que tem dado a cada um de nós. Agradecemos, Senhor, pelo nosso trabalho que tem dado a cada um de nós. Agradecemos pelos irmãos que estão aqui presentes nessa manhã. Agradecemos que a tua presença foi prometida e é cumprida em nossa vida ao longo de toda a nossa vida. Nós te agradecemos. Te agradecemos pela nossa EBD, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical. Te agradecemos pelos professores da Escola Bíblica Dominical. Te agradecemos pelos dirigentes da Escola Bíblica Dominical e pela diretoria da tua igreja, Senhor. A nossa oração é que tu continue nos dando a tua graça, nos dando a tua presença e nos dando a oportunidade de poder agradecer a Ti pelas bênçãos concedidas. Aceita, Senhor, o nosso culto, que é um culto de adoração somente a Ti e a mais ninguém, Senhor, somente a Ti. Por isso nós te agradecemos e pedimos a Tua presença em todos os momentos de nossa vida. Te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Eu vou ler de uma outra forma que não tem nenhuma tradução, não tem nenhuma versão bíblica, como tem tantas que são citadas. A forma que eu vou ler não tem nenhuma versão. Ela diz assim: já que chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você, levante-se e refulja. Já que chegou a luz e a glória do Senhor raia sobre você, resplandeça. Não é muito difícil chegar à conclusão que se você não está levantando e não está resplandecendo, a glória do Senhor pode não ter chegado até você. Hino 15 do nosso cantor cristão, Exultai. Vamos louvar ao nosso Deus de pé, né? Em pé, porque a gente canta melhor e a gente tem que exultar esse nosso Deus maravilhoso por todo esse ano que nós passamos e por essa aula maravilhosa, e agora quando estamos juntos aqui para adorar o nosso Deus. Exultar. Graça
graça real. Foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança dos céus com nós santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Isso dói, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal rasgo de amor dos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Isso dói, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Nós vamos agora, meus irmãos, ao cântico de uma canção, Perto Quero Estar. Nós vamos estar fazendo a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Faça desse momento um culto a Deus, de agradecimento também, né? Pelo sustento que Deus tem dado a cada um de nós, por tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos durante a nossa vida, especialmente durante esse ano. Pense nisso, meu irmão, e faça um culto a Deus. Ano passado, nossos antepassados entregavam seus sacrifícios a Deus, né? Entregavam o bezerro, entregavam a ovelha. Hoje eu não creio que ninguém tenha um bezerro, uma ovelha para trazer aqui, mas tem o sustento que Deus tem te dado durante todo esse ano. Então, venha, louve a Deus através da sua oferta ao Senhor, uma oferta de agradecimento. Quem sabe você está aqui e não teve a oportunidade, não teve a visão durante o ano todo de fazer nenhuma oferta à Igreja do Senhor. Aproveite esse momento agora, faça isso e agradeça a Deus pelas bênçãos concedidas. Ao som desse cântico, então, faremos a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te
quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Os irmãos podem sentar. Manuel, vem orar aqui para a gente, vem. Vem cá, Manuel. Ora aqui para a gente, agradecendo as nossas ofertas, agradecendo a Deus pelas bênçãos concedidas. E, Manuel, peça a Deus que abençoe o nosso irmão Ramon. Vai estar trazendo uma reflexão para a gente nessa manhã, tá bom? Oremos. Senhor, obrigado por estarmos aqui neste lugar, Pai, buscando mais e mais a Tua presença, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado durante esse ano, Pai. O Senhor possa estar nos amparando e nos capacitando para continuar pregando a Tua palavra no ano que vai se iniciar, Pai. Agora eu te coloco, Pai, nas Tuas mãos, Pai, essas ofertas que foram depositadas aqui no Seu altar, Pai. O Senhor possa estar administrando com toda a seriedade, Pai. Obrigado por tudo. É a oração que eu te faço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, bom dia novamente. O Júnior falou que ele tinha um desafio, né, que era fazer a EBD em 40 minutos. O Carlos Marques me deu um desafio ainda maior, fazer uma reflexão em 15 minutos. Mas o importante é que nós já passamos um ano inteiro, né, com várias reflexões de muito mais de 15 minutos, né? O importante é que o Senhor ele já tem falado aos nossos corações ao longo de todos esses meses. E a reflexão dessa manhã está em Salmo número 100. É o Salmo de número 100. Nós vamos ler apenas o verso 2. Salmo 100, verso 2. Está projetado, e essa versão é a versão que eu tenho aqui também. Ela diz o seguinte: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres.
Na realidade, a outra versão que eu tenho diz o seguinte: adorem ao Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. A gente chega ao final de mais um ano, né? Um ano desafiador, de repente não tanto quanto os demais, né? Nós tivemos anos um pouco mais desafiadores, né? Nesses últimos 5 anos, vamos dizer assim, né? 19 para 20, a gente não sabia se aquela doença ia chegar no Brasil. 2020 a gente viu que chegou. Ao longo de 20 e 21, muita gente partiu para o Senhor, muitos amigos, muitos queridos. 22, será que vai, não vai? 23, ninguém lembra que teve pandemia. Mas foi um ano um pouco difícil. Para nós, então, né, estamos aí num processo de sucessão pastoral, nosso coração, né, desejoso por um pastor. E aí nós não, depois de uma escolha, não tivemos, né, tivemos a negativa do pastor, mas tivemos um positivo do Senhor. Isso que é o importante. E aí uma das coisas muito importantes para mim, eu acho que é a tônica, principalmente da nossa igreja, tem sido da minha vida nesse ano, é o Salmo, que não lemos, é o 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e dele não terei falta. Que a gente utiliza as traduções, né, que nós temos, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E parece que a vida vai ser um mar de rosas. Mas a tradução literal, ela diz que dele eu não terei falta. Pode ser que a gente não tenha tido um pastor presidente, mas nós tivemos o pastor verdadeiro aqui. E foi ele que nos sustentou até aqui. E aí o Salmo, ele diz o seguinte: servi ao Senhor com alegria e apresentai a Ele, apresente-se a Ele com cântico. São 2 grandes imperativos. O Senhor aqui, ele não está, né, o salmista, ele não está pedindo algo, ele está convidando, não. Ele está dando uma ordem. E a ordem é servir ao Senhor. E a segunda ordem é: apresente-se a Ele com cântico. Então, nessa manhã, rapidamente, eu quero refletir com vocês sobre esses 2 pontos: servir ao Senhor com alegria e apresentar a Ele com cântico. Servir ao Senhor com alegria nem sempre é fácil, porque muitos de nós passamos por muitas necessidades e dificuldades esse ano. E às vezes também não é fácil porque muitos de nós fomos ensinados a servir ao Senhor por medo. Posso dizer que eu também, em algum momento da minha vida, porque se eu não servir ao Senhor, eu vou para o inferno. Porque se eu não servir ao Senhor, vai ter um problema na minha vida. Porque se eu não servir ao Senhor, vai ter condenação, vai ter castigo, vai ter juízo. O Senhor vai te rejeitar se você não servir a Ele. É o formato que a gente aprende, né? Se eu não trabalhar direito, eu vou ser demitido. Vamos ser demitidos dos cargos do Senhor. Existe algo, né? Eu quero fazer um paralelo com vocês, algo que no mundo das empresas e tudo mais, hoje em dia tem sido bem forte, que é chamado, eles chamam de ENPS, né? Que é uma métrica que faz o cálculo da satisfação do colaborador. Ou seja, faz o cálculo se o empregado está satisfeito naquele emprego. Essa pesquisa, ela mede o quanto o colaborador está satisfeito. E após essa pesquisa ser feita, algumas ações, né? A gente não fica satisfeito, né? Lá na empresa, né, onde eu trabalho, nós fizemos recentemente essa pesquisa de satisfação, que é de 0 a 100. Quando a gente chegou há 2 anos atrás, estava menos 18, né? Nem 0 a 100, ela pode ser negativa.
Hoje está de 50 e poucos. Mas existem coisas que precisam ser feitas. Mas o grande ponto é, essa pesquisa, ela indica, não o que a gente vai fazer, mas é que a gente está disposto a ouvir o empregado. Ramon, por que você está falando isso, né? É porque no mundo espiritual é a mesma coisa. Deus, Ele quer satisfazer o homem. E a satisfação que Deus nos dá é ter a Cristo. Deus quer satisfazer a nossa alma. E a única forma dele ouvir as nossas insatisfações é conversando com Ele. Parece uma heresia, um pecado, né? Eu estar insatisfeito. Não, nós somos humanos. Nós fomos feitos para viver a vida ao lado de Deus com satisfação total. A partir do momento, né, como o senhor Jacimar falou na parte da manhã, que a gente peca, a gente come do fruto proibido, a gente sai dessa satisfação total, a gente se perde. E aí eu costumo fazer isso com os jovens, né? Eu fiz isso também para hoje na parte da manhã. Eu fui lá no Google, antigamente era no dicionário Aurélio, né? Mas eu fui no Google e o que é satisfação? Satisfação é prazer advindo da realização daquilo que se espera. Ou contentamento, ou seja, contentamento é eu não preciso de mais nada. Ou também pode ser, né? Eu achei isso muito interessante, porque embaixo estava assim, teologia, reparação do mal causado a alguém ou a Deus pelo pecado. Então, satisfação é um prazer advindo da realização daquilo que se espera. Nossa alma a nossa alma espera e almeja por Deus. Só assim podemos ter satisfação. Contentamento, se temos o Senhor Jesus, nada mais importa. Jó, ele mostrou isso, ele tinha Deus e nada mais importava. Mas satisfação também pode ser a reparação do mal causado a Deus pelo pecado. Ou seja, nós buscamos satisfação ou satisfazer a Deus, mas nós não vamos conseguir. Porque só em Cristo Jesus, nada do que nós façamos, nós vamos satisfazer a Cristo, satisfazer a Deus, somente em Cristo, porque Ele é que traz a nossa satisfação. Satisfação traz alegria, e o Salmo, ele está propondo que nós sirvamos a Deus com alegria, com contentamento, com dedicação. Nós passamos por um ano de aprendizado, né? Como nós falamos, o Senhor é o nosso pastor. E esse pastor, o nosso pastor, é que convida nessa manhã que nós venhamos a adorá-lo. É a última manhã, né, o último culto de domingo pela manhã do ano. E aí eu ouvi uma coisa essa semana que me deixou, assim, não vou dizer intrigado, mas me fez repensar. Na realidade, a virada do ano é um símbolo. Porque na realidade amanhã é segunda. E teoricamente, se não fosse virada do ano, estava todo mundo indo trabalhar. Mas é um símbolo. É um símbolo que passou um ano, as coisas velhas passaram e vem algo novo. E é isso que o Senhor ele quer que a gente reflita. Vem algo novo, mas não é o novo de Deus. Porque o novo de Deus já veio, que é o Senhor Jesus. O que Ele está querendo é que a gente reforce esse novo de Deus nas nossas vidas. Mas o Salmo, né, indo para o nosso final, o Salmo ele completa esse versículo do Salmo 100. Apresentem-se a Ele com louvores. Antes de falar especificamente sobre essa parte, eu queria que você refletisse comigo. Imagina que eu comprasse, né, alguns presentes para Renata, e aí chegasse para ela, né, comprei um presente bonito, né, e aí chegasse para ela e falasse assim, olha, esse presente eu estou comprando para você, para que você fique comigo.
comprando presentes por obrigação. Sabe? Existem pessoas que fazem isso, compram presentes por obrigação. Ou então para que ela me retribua. Ó, estou comprando esse presente, mas depois você me dá outro presente. Que casamento seria esse? Não seria um casamento saudável, certo? O salmista, ele nos convida a apresentarmos a Deus com louvores. Mas mais do que apresentar a Deus com louvores, o que o salmista convida é que a gente queira louvar. Eu posso estar louvando a Deus, mas eu estou vindo obrigado. Porque eu estou doente e se eu não vier à casa de Deus, eu não vou ser curado. Eu posso estar louvando a Deus, mas eu estou vindo obrigado, porque eu tenho um negócio, esse negócio tem que dar certo. Estou desempregado e tenho que ser empregado. Isso daqui não é uma casa de câmbio, irmãos. É uma casa de oração. A casa de Deus é uma casa de oração, uma casa de conversa, não é uma casa de troca. Nós estamos aqui e precisamos estar aqui, né? Vir ao culto é bom, mas nós temos que ter no nosso coração querer vir ao culto. Mais do que apresentar-se a Ele com louvores, mais do que servir ao Senhor na segunda igreja batista em Petrópolis, Deus quer que você queira servir. E nem sempre é fácil servir. Manter a alegria e o bom humor. Eu, na maioria das vezes, sou bem humorado. Mas se eu ficar com fome, né? Perco um pouco o humor. Não posso nem estar dirigindo. Que aí a buzina canta, coitado. Mas Deus tem trabalhado. Orem por mim. Ou orem para que eu não tenha fome. Também é uma boa. A questão, irmãos, é que a gente vai ficar mal-humorado. Isso é fato. Às vezes a gente vai ter aí um calo pisado aqui, um calo pisado ali, e aí a gente vai ficar mal-humorado, é normal, né? Eu imagino no coração, né, dos nossos irmãos que são botafoguenses, o como eles ficaram mal-humorados esse ano. Estavam lá na realização da satisfação e acabou tudo. Mas a questão é que tem que ser passageiro, irmãos. Não dá para a gente ter alegria todos os dias. Isso é verdade. Mas quando somos salvos e transformados por Jesus, o Espírito Santo nos dá uma alegria que este mundo não dá. Sabe, aquele tipo de alegria que nos move em adoração. Eu amo Rebeca. Rebeca, de vez em quando, ela me enche o coração de alegria. Quando ela vem, me abraça. Igual de manhã cedo, não tinha nem conversado, não tinha falado nada. Ela falou, te amo papai, te amo mamãe. Do nada. Isso enche o nosso coração de alegria. Mas isso não me move a adorar minha filha. Ela não virou meu Deus. Agora, quando o Senhor enche, o Espírito Santo enche o nosso coração de alegria, a gente não tem outra palavra senão de agradecimento e de adoração, Senhor. Deus deseja e requer uma adoração que seja genuína, uma adoração espontânea, não uma adoração presa em uma ordem de culto. Desculpa, Júlio. Mas eu gosto às vezes o que eu não estou falando que o Júlio prende a adoração numa ordem de culto, não. Mas a questão é, existe uma ordem a ser seguida, mas o teu coração não segue ordens. Seu coração não segue regras. Quando o Senhor Jesus invade o seu coração, você invade o recinto, ajoelha e começa a chorar aos pés de Jesus, seca com o cabelo, unge Jesus. Não tem regra. Regra é para fariseu. Dentro da adoração não tem regra. E Deus deseja e requer essa adoração que é moldada pelo Espírito Santo. Deus, Ele quer seu coração.
Ele nos salvou quando não poderíamos nos salvar. E hoje nós podemos entrar em sua presença com corações alegres. Mas também somos bem-vindos quando o nosso coração não está tão alegre. Quando você está em lutas, quando você está duvidando, quando você está triste. O salmo, ou melhor, os salmos estão cheios de gente, né? Davi na maioria das vezes, e outros que estão desesperados pela presença do Senhor. Davi, ele fala: Senhor, a minha alma está doendo. E aí o Espírito de Deus, ele invade e a alegria é tomada naquele momento. No momento que você se apresenta a Deus, no momento que o teu coração ele está derramado na presença de Deus, um cântico surge em nossos lábios. E aí a gente está encerrando, a galera que vai cantar pode até já vir, né? No momento em que estamos na presença de Deus, um cântico surge em nossos lábios. E a vontade de cantar aparece. A gente esquece das lutas. A gente esquece que está passando. A gente esquece todas as coisas e começa a cantar. Só para te adorar. E fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Nós estamos aqui. E eu convido a igreja a estar de pé e pela última vez nesse domingo. Não como o irmão falou, é a última vez da vida, né? Como que foi? Não, só nesse domingo de 2023, que a gente fique bastante tempo, que a gente fique de pé e louve ao Senhor, na presença dEle, com o coração alegre e remido. Jesus em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava, o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande
aqui. Meus irmãos, vamos orar. Convido o Marquinho, nosso diácono, vem até aqui e termine o nosso culto, orando a Deus, agradecendo a Deus por esse culto, agradecendo a Deus pela presença dele em nossa vida. Logo após, nós teremos um anúncio só, terminando a transmissão, tá bem, irmãos? Nós temos um anúncio a fazer. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa manhã, por tudo que ouvimos aqui, Senhor, pela lição, pela mensagem, Senhor. E, Senhor, nós queremos te agradecer pelas lutas que o Senhor esteve ao nosso lado, pelas vitórias, Senhor, e pelas lutas que continuam se travando, que nós temos a confiança de que o Senhor estará ao nosso lado. Nós estamos seguros, ó Pai, que só o Senhor é Deus, não há outro Deus, e que o Senhor está ao nosso lado. Pedimos o teu cuidado e tua proteção para cada um de nós, ó Pai, no ano que se inicia e por todas as nossas vidas. E confiados em Ti, sabemos, Senhor, que não haverá derrota. O Senhor sempre estará ao nosso lado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar.